Os diversos materiais usados na escola por alunos e professores quase sempre combinam textos escritos com imagens. Contos ou histórias infantis, explicações teóricas, perguntas e respostas, vêm junto a ilustrações, gravuras, fotografias e os mais diversos tipos de imagens, muitas vezes apenas como adorno para os textos. Mas do mesmo modo que o texto, a imagem é uma fonte de informação que está presente no dia a dia das crianças. As nossas mãos, vejam bem. Aqui nós temos os ossos e aqui as mãos, como nós as vemos, né? Pele, o tecido, as unhas, mas aqui só os nossos ossinhos. A maioria das pessoas concordaria que a explicação apoiada em imagens é mais interessante. Vamos ouvir o seguinte texto. As aves se utilizam de métodos diferentes para pescar. Os pelicanos bloqueiam os peixes mexendo suas longas patas na água. Outras espécies se lançam em pleno voo atrás de suas presas. Assim falado, esse texto tem um efeito. Mas vamos voltar atrás e ouvi-lo de outra maneira. As aves se utilizam de métodos diferentes para pescar. Os pelicanos bloqueiam os peixes mexendo suas longas patas na água. Outras espécies se lançam em pleno voo atrás de suas presas. Não foi melhor ouvir o texto assistindo a essas imagens? Por que será? Porque há uma soma de registros. O texto apenas falado é um tipo de informação. Já o texto acompanhado de imagens são dois tipos conjugados. Em outras palavras, assim como o texto, a imagem é portadora de informações e de significados. Dizer que hoje vivemos numa civilização da imagem não é mais novidade. No século XX, a imagem em movimento se torna elemento fundamental para as comunicações. E os professores não podem deixar essa realidade fora das atividades de sala de aula. As crianças em idade escolar precisam aprender a lidar com o universo das imagens. Antes de saber ler, as crianças aprendem muito com as imagens. À medida em que começam a ler, ganham um novo instrumento para conhecer o mundo. Mas as imagens continuam como mais uma fonte de informações. E, quando associadas a textos, podem expandir esse universo de conhecimento. Ou seja, crianças que aprendem a ler textos precisam também se desenvolver como leitores de imagens. Quantas informações não podemos extrair de uma fotografia? Quanto podemos saber a respeito de pessoas quando vemos como se vestem ou o lugar em que moram? Aprender a ler as imagens pode significar aprender muito sobre o mundo em que vivemos. No princípio era a imagem, pois antes que os homens utilizassem a palavra escrita, já desenhavam cenas de caçadas e animais nas cavernas pré-históricas. A escrita nasce aliada à imagem. Escritas primitivas, como os hieróglifos egípcios, são compostas de desenhos, os pictogramas. Na Idade Média, a escrita vai invadindo os desenhos à medida em que vai sendo socializada como instrumento de conhecimento. Nos brasões medievais, nos livros sobre feitos heróicos, na pintura e nas imagens sacras. Os quadrinhos não são uma invenção moderna. Na arte medieval, aparecem imagens com palavras escritas próximas à boca de personagens, simulando uma fala. Como se dá esse casamento entre texto e imagem? O casamento entre o texto e a imagem, ela vai se dar de duas maneiras diferentes. Quando, no caso, eu sou apenas a ilustradora, eu recebo esse texto. Naturalmente, o autor já tem alguma ideia do que ele quer, a gente conversa um pouco sobre isso. A gente tenta fazer, geralmente, uma imagem que seja próximo do que foi idealizado, mas que também tenha uma liberdade, tá? Porque a ilustração, ela não é apenas um enfeite do texto. A ilustração, ela tem uma função de também narrar essa história. Quando, no caso, o texto é meu e a imagem é minha, eu costumo primeiro conceber as imagens.
e depois eu organizo em texto. Geralmente, porque como eu sou ilustradora, a coisa vem mais rapidamente pela imagem. A imagem, há um tempo atrás, ela era vista como apenas um adereço, né? Hoje ela tem uma força própria, tá? Ela conta, ela traz não só aquilo que está escrito, como também outros elementos. São elementos que possam enriquecer o universo estético da criança. O livro infantil, na realidade, ela é a porta que abre esse universo. Desenhar é uma habilidade que às vezes se perde. Crianças talentosas podem deixar de desenhar durante o processo de alfabetização. No momento em que a criança percebe que a língua tem regras e uma maneira certa de escrever, pode achar que o desenho também tem que estar certo. Mas há realmente um desenho certo? Se a função de uma imagem é retratar fielmente um objeto ou dar instruções de como utilizar corretamente um instrumento, é preciso que o desenho seja certo. Mas se o autor estiver interessado em descrever uma emoção, uma aventura fantástica ou a viagem de um sonho, a imagem não tem a obrigação de retratar a realidade. O grupo vai discutir essa gravura e depois vocês vão passar para o papel aquilo que vocês discutirem, o que vocês acham de cada gravura. Essa gravura, qual é o grupo que escolhe? Tá bom, mas o nome do cara? Tem que ter o nome do cara. Como? E o povo acreditava. E o povo acreditava. E o povo acreditava com alegria. Eu acreditava com alegria. Com o começo da eleição, com o fim da eleição. Ele começou a largar da cidade. Esse tipo de atividade pode ser ampliada. O professor pode pedir aos alunos para inventarem histórias a partir de um desenho. A família. Era uma família muito pobre que não tinha condições de pagar comida, casa e etc. Eles vieram do Nordeste para tentar ganhar a vida na cidade grande. E não sabiam que a vida aqui era muito difícil e eles não teriam condições para alugar ou comprar um imóvel. Nas ruas de todo o Brasil, estudantes, trabalhadores e etc. lutavam para o impedimento do presidente Fernando Collor de Mello. Esses jovens que tanto lutaram acabaram conseguindo o impedimento do presidente, saindo nas ruas com suas caras pintadas. Existem alunos que preferem a escrita como meio de expressão. Outros preferem as imagens. Uma boa atividade é a de formar duplas nas quais um escreve e o outro desenha, como acontece profissionalmente no mundo dos livros. Quanto mais oportunidades as crianças tiverem de trabalhar com as imagens, melhor vão poder aproveitar o espaço de aprendizagem que os livros lhes oferecem.